queridos, nós estamos falando sobre o tema oração. Quanto tempo e de que forma nós devemos orar? Nós que somos pentecostais, entendemos que toda oração só é válida se for feita de joelho. É bom, muito bom, porque quando nós oramos de joelho, nós estamos em uma posição de contrição. Nós estamos dizendo, Senhor, eu estou clamando. Eu sei quem eu sou e sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o dono de todas as coisas. Eu sei quem é o Criador e sei quem é a criatura. Então é uma posição de submissão. Mas a maioria de nós não dispõe de tempo para orar sempre de joelho, por causa da vida corrida. Alguns acordam de madrugada, vão trabalhar muito longe, trabalham muito tempo, voltam de casa de noite, chegando em casa de madrugada e não conseguem levar uma vida de oração de joelhos como gostariam. Então, se é muito importante que você ore de joelhos, quero que você saiba que Deus também ouve você quando você ora sentado, deitado, comendo, tomando banho, no volante do seu carro, dentro do trem, do metrô, da van, caminhando de bicicleta, correndo, fazendo qualquer tipo de atividade. E se nós entendermos isso, nós vamos conseguir responder com relativa facilidade a pergunta: quanto tempo nós devemos orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos nos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo tempo. É isso que Paulo vai escrever na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, quando ele vai dizer, orai sem cessar. Leve em consideração que a oração é uma conversa com Deus, de intimidade com Deus. E como era quando você começou a namorar a sua namorada, seu noivo, sua esposa, seu esposo? Nós gostávamos de passar muito tempo conversando. Nós procurávamos nos ver quase todos os dias e criávamos algum assunto como um pretexto para poder estar juntos. Não é diferente com Deus. Orar todo o tempo é você criar linhas de pensamentos, de necessidades, de adoração, para que você tenha sempre um pretexto para estar falando com o Criador de todas as coisas. Quanto mais você falar, mais o Senhor vai responder. Quanto menos você falar, menos o Senhor vai te responder. Na Bíblia, encontraremos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente essa prática fez toda a diferença nas suas trajetórias. Assim aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Eu me lembro que, desde a minha infância, eu ouvia alguns pregadores dizendo isso. Vamos adorar hoje a Deus nesse culto, como se fosse o último culto da nossa história, porque Jesus virá ainda hoje arrebatar a sua igreja. Como seria o último culto que você gostaria de prestar ao Senhor? Alguns pregadores diziam, vamos adorar a Deus com todo o nosso coração, porque pode ser que durante esse culto nós sejamos arrebatados. Começamos aqui na terra e vamos terminar lá no céu. Quanto tempo de vida ainda nos resta? Antes da igreja ser arrebatada, antes do dia da nossa morte, às vezes nós jogamos tempo fora, como se tempo fosse uma energia ou um bem renovável, e não é. Na minha infância eu ouvia na Rádio Relógio, quando meu pai colocava lá o rádio para despertar, no final da madrugada, cada minuto é um milagre que não se repete. Cada minuto que você deixa de falar com Deus é um minuto que você jogou fora.
Temos tanto tempo para o Zap, tanto tempo para o Face, tanto tempo para o Instagram, tanto tempo para o TikTok, para a Netflix, para o trabalho, para as nossas diversões, para o estudo, para nossas reuniões de comunhão, e às vezes sobra muito pouco tempo para Deus. Devemos orar sem cessar. Como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações, elas devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos orar nem a anjo, nem a imagem, nem a santos. A gente não ora em nome do nosso papai, em nome da nossa mamãe, em nome de Maria, em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de Abraão, de Jacó. Nós sempre pedimos em nome de Jesus. Ele é o nosso perfeito mediador. Por que é o perfeito mediador? Porque sendo um como Deus, deixou a sua glória, nasceu numa manjedoura e se fez um como nós. A Bíblia diz que depois que ele morre no Calvário e ressuscita, ele retorna para perto do Pai, aonde ele vai criar lugar para que aonde ele estiver nós estejamos, e durante esse tempo em que a igreja não é arrebatada, ele está à destra do Pai, à direita do Pai, e intercede por nós. Então, quando eu e você fazemos uma oração direcionada a Deus, e nós terminamos a nossa oração dizendo, nós te oramos, lembrando-nos do sacrifício de Cristo no Calvário, ou de forma contraída, em nome de Jesus, Jesus ele entra nessa oração e diz, Pai, perdoa. Eu sei o que é também ser humano, estar entre os homens. Eu sei o que é ser traído, ser cuspido, ser abandonado, ser roubado. Eu consegui viver entre eles sentindo aquilo que eles sentem, vivendo como eles vivem. Então ele se torna o perfeito mediador, porque conhece as nossas limitações, as nossas dores, mas ele também conhece a glória do Pai. Todas as orações feitas a Deus passam por Jesus. É imprescindível que sejam feitas com base na fé, crendo que Deus existe e que abençoa quem o busca. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 6, vai dizer que sem fé é impossível que nós agrademos a Deus. Como nós devemos orar? Pelos motivos certos, com um coração reto e sem segundas intenções. Olha, eu vou te contar aqui um caso pitoresco. Meu amigo pessoal, eu posso citar hoje, ele é um obreiro na casa do Senhor, um homem de grande valor, um braço de segurança para o seu pastor, criado comigo, mas na sua infância, ele começou a se direcionar para a praia e se tornou um dos maiores ratos de praias do Rio de Janeiro. E quando ele se converteu, eu fui visitá-lo, onde nós fomos criados, ali em Brás de Pina, e ele virou para mim e disse, Vicente, na minha casa eu tinha uma caixinha de promessas, e antes de eu sair para a praia, eu tirava uma promessa. Se a promessa falasse sobre coisas muito boas, então eu ia para a praia e dizia, hoje eu vou me dar bem. Mas se tirasse alguma promessa que colocasse em dúvida alguma coisa, naquele dia eu não ia para a praia, que eu digo, pode ser que vá dar ruim. É lógico que isso era o entendimento dele, isso nunca foi a expressão da verdade. Não adianta você fazer uma oração, Senhor, me abençoa porque eu vou fazer um assalto e eu espero que dê tudo bem. Essa oração Deus não ouve. Eu vou ali brigar com uma pessoa e eu quero sair vencedor. Não, essa oração Deus não ouve. Bem como Deus também não vai ouvir uma oração, eu queria muito o marido dela, eu queria muito a esposa dele. Não, Deus tem um esposo preparado para você desde a fundação do mundo, que não é esposo de ninguém. Deus também tem uma esposa preparada para você e que não é esposa, nunca foi esposa de ninguém. Deus não precisa destruir um matrimônio para fazer a tua felicidade. Então ore pelos motivos certos, com o coração reto, que o Senhor vai te ouvir. As nossas orações devem ser feitas com humildade, com amor,
derramando o coração diante de Deus. Fale para Ele a verdade. Se derrame diante dEle. Confesse as suas limitações, as suas faltas, os seus medos. Que medo, pastor? O senhor é pastor, o senhor não tem medo? Tenho. Eu tenho medo de coisas que eu desconheço. A despeito de eu confiar em Deus, às vezes aquilo que está no futuro e que nós não conhecemos pode nos trazer uma insegurança, até porque o meu barco não está vazio. Tem gente que navega comigo e eu sei que dependem de mim. Então coloque diante dele os seus temores, porque ele é poderoso para arrancar os medos, os temores, multiplicar a nossa fé para produzir milagres na nossa vida, na nossa trajetória. Ore de uma forma breve, evitando vãs repetições. Você não precisa orar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, não precisa. Deus, Ele te entende bem. Senhor, eu preciso disso. Entra com uma providência nessa direção. Senhor, eu coloco esse propósito diante de Ti. Você não precisa dizer assim, esse propósito, esse aqui é, esse mesmo. Não sei se o senhor já entendeu, eu vou repetir. Então, esse propósito aqui de novo. Não, 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 não. Quando nós falamos de você insistir na oração, é você sempre que orar, você falar sobre isso. Mas na oração que você está fazendo, não precisa usar de vãs repetições. Elas podem ser feitas de forma individual ou coletiva, em comunidade, ou então em secreto. Você pode orar com um grupo de pessoas. Vamos nos reunir para orar? E já que nós vamos nos reunir, poxa, podíamos até dobrar os joelhos. Não vamos orar de mão dadas? Não há problema, não tem nada de errado, mas se você puder, ore em secreto. É a sua oração devocional. Fale com Deus. Siga o modelo de Jesus. Toda oração deve começar com engrandecimento, glorificação do nome do Senhor. Comece sempre glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo o nome de Deus. Em segundo, coloque toda a sua gratidão diante do altar do Senhor. Em terceiro lugar, peça perdão por suas faltas. Só então você entre na área de pedidos para a sua vida, para a sua família e na intercessão pelas outras pessoas que você pretende, que você precisa apresentar a Deus. Ore pelo pão, necessidade básica, por perdão, por proteção. A palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, tem oração que pode estar demorando a ser respondida. Não é por causa do tempo de Deus, o Kairos, mas é por causa da forma como nós estamos buscando. Talvez de forma relaxada, talvez de forma mecânica e não com todo o nosso coração. Nós vamos dar uma pausa aqui. E no próximo bloco nós vamos voltar falando sobre, será que existem condições para se obter resposta nas nossas orações? Deus estipula isso? Talvez a gente precise estar atento a alguns parâmetros para que venha um tempo de resposta de Deus. Tudo isso a gente vê no próximo bloco. Deus te abençoe.